Ei, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Nós vamos iniciar agora mais uma etapa de estudos, um preparatório para o concurso do Estado de Minas Gerais. Vamos já começar com boas energias, cultivando pensamento positivo, porque a gente é muito merecedor de todas as vitórias, porque a gente trabalha para isso, estuda, se prepara. Esse é um grupo de pessoas muito dedicadas e merecem todo o sucesso do mundo. Eu vou, hoje, iniciar essa aula estudando lógica, e eu escolhi a lógica por ser um conteúdo de muita incidência na banca responsável por esse concurso. Então, nós vamos nos preparar, né? Estudar lógica com muito afinco, tenho certeza da dedicação de vocês, e vamos ficar fera no assunto, tá bom? Primeiro, antes de tudo, o que é lógica, né? São os procedimentos utilizados para tirar conclusões de premissas e o estudo de tais procedimentos. Ou seja, a partir de um ponto, a partir de uma ideia, a gente chegar a uma conclusão de que uma afirmativa é verdadeira ou falsa, tá? As vantagens de estudar a lógica é tornar mais fácil a apresentação de ideias, a organização de ideias, a análise de ideias apresentadas por outras pessoas, é a interpretação mesmo. Se as ideias forem reduzidas a seu essencial, né, reduzidas a uma conclusão final, será mais fácil para discordar e refutar a mesma, caso seja necessário. Os conceitos iniciais da lógica, né? A lógica, ela trabalha com um conceito principal, que é a proposição. O que é uma proposição? É uma sentença declarativa, é uma declaração que pode ser afirmativa ou negativa, né? Afirmativa quando eu afirmo uma situação, negativa quando eu nego uma situação, na qual podemos atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso, tá? Essa proposição também pode ser apresentada através de símbolos. Então, eu tenho os símbolos de negação, o símbolo de conjunção, e só que esses símbolos são chamados conectivos, e a gente vai também conhecer esses símbolos, tá? Vejamos alguns exemplos de proposição, tá? Brasília é a capital do Brasil. Eu estou afirmando. E automaticamente você vai raciocinar. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Sim, Brasília realmente é a capital de Brasília. A Argentina não é um país do continente africano. É uma afirmativa negativa, está negando o fato de a Argentina ser do continente africano, e é uma afirmativa negativa verdadeira, porque realmente a Argentina não pertence ao continente africano. Todos os homens são mortais, é uma afirmativa, e é uma afirmativa verdadeira, todo ser humano é mortal. 10 é um número par positivo, é uma afirmativa verdadeira, 10 realmente é um número par. E 10 realmente é positivo. 7 mais 5 é igual a 10. É uma afirmativa falsa. E aí, se você analisa a situação e conclui que aquilo é falso, automaticamente você está preparado para refutar. Não, 7 mais 5 não são 10, 7 mais 5 são 12. X menos 2 é igual a 5. Eu estou afirmando que x menos 2 é igual a 5. Só que isso não é uma proposição. Porque se eu analisar x menos 2, não me dá a condição e informação necessária para chegar no resultado final e afirmar se é 5 ou negar que é 5. Mas para esse caso, a gente usa uma parte da lógica
que se chama quantitativos, tá? Então, se eu tenho um número x variável e esse número menos 2, um número inteiro, né? 2 é um número inteiro. Eu afirmo que é igual a 5, que é outro número inteiro, então x só pode ser um número inteiro. Porque se eu tirei um inteiro e sobrou inteiro, eu tinha um inteiro. Então, x tem que ser um número pertencente ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Eu vou compartilhar todas essas coisas que eu tenho dito com vocês. E assim vocês podem me ajudar acompanhando daí, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir a tela e vou compartilhar com vocês as informações. E aí vocês vão até ver mesmo essa situação em relação a x menos 2 igual a 5. Vou demonstrar para vocês em relação aos quantitativos, que é o conjunto, que são as informações que a gente tem de conjuntos, né? Inclusive, nosso próximo módulo. Então, observem, então. Abrir aqui e vou compartilhar uma guia com vocês. Essa guia. Então, nós temos aqui, olha. Então, nós temos aqui x menos 2 igual a 5. X menos 2 igual a 5 não é uma proposição, pois não sabemos o valor da variável x, ou melhor, não podemos atribuir um valor lógico para falar se é verdadeiro ou falso. Porém, para torná-lo proposição, bastaremos usar os chamados quantificadores. Vejamos, para todo x pertencente ao conjunto dos números inteiros, porque para eu tirar um inteiro e sobrar inteiro, eu tinha um inteiro, eu não tinha nenhum número com centavos, né, com partes, com pedaços, porque senão eu tiraria um inteiro, sobraria também pedaços. Então, x é um número inteiro, tá? Então, para todo x pertencente ao conjunto dos números inteiros, x menos 2 igual a 5 se tornou uma proposição. Porque agora, analisando essa quantificação, esses quantificadores, eu posso analisar que é uma afirmativa falsa, já que apenas o número inteiro 7, tirando 2, sobra 5. E x é uma variável que pode assumir qualquer número inteiro, qualquer outro número diferente de 7 vai tornar essa proposição falsa. Então, é uma sentença falsa por isso. Porque, como x pode assumir diversos valores diferentes, eu não posso afirmar que essa proposição seja verdadeira, a não ser que eu tenha certeza que x é igual a 7. Certo? Então, tá. Entendendo o que é proposição, nós vamos analisar as outras situações que virão. Por exemplo, para ser proposição, tem que ser uma afirmativa, ou tem que ser uma declaração, ou uma declaração afirmando, ou uma declaração negando, né? Se for uma sentença interrogativa, como você se chama? Não tem como analisar verdadeiro ou falso numa interrogação, nem numa sentença imperativa, nem numa sentença exclamativa, nem em poemas, e também em sentenças abertas, por exemplo, como já fora dito, né? Aqui, olha. Como já fora dito, é a mesma coisa que x menor que 7. É a mesma coisa que a realidade de número inteiro x, qualquer número inteiro x para 7. Por quê? Como já fora dito, tem diversas coisas que foram ditas. Isso é vago demais para eu afirmar que é verdadeiro ou falso. Então, as sentenças abertas também não são proposições. Passaremos agora para o estudo dos princípios que regem as proposições. Nós temos o princípio da identidade, que é uma proposição verdadeira é verdadeira, uma proposição falsa é falsa.
A identidade dela é verdadeira ou falsa. Temos um princípio do terceiro excluído quando uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. A manga ou está verde ou está madura. Não existe uma terceira opção. Isso é uma proposição também, porque existem duas possibilidades, ou uma ou outra, e não existe nenhuma outra, terceira, quarta, quinta. Então, não é uma sentença aberta. Princípio da não contradição é uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É uma sentença, uma declaração não pode negar a outra declaração. A manga está verde e a manga está madura? Isso não existe, né? Ou ela está verde ou ela está madura. Se eu falo que ela está verde e depois declaro que ela está madura, uma está contradizendo a outra, então não é uma proposição, não tem como ser julgado se é verdadeiro ou falso. A representação das proposições, então, quando eu falo, usando o que para a declaração a manga está madura, que é verdadeiro ou falso. Né? Essas proposições podem ser representadas por essas letras, e geralmente são as letras P, Q, R, S, são letras minúsculas, tá? As proposições são representadas por letras minúsculas, geralmente são P, Q, R, S, mas podem ser outras letras também. Vejamos, Brasília é a capital do Brasil. Então, se eu considerar que essa declaração, Brasília é a capital do Brasil, que a proposição que é verdadeira ou falsa? A proposição que é verdadeira. Por quê? Eu utilizei que representando a declaração de que Brasil é a capital, que a Brasília é a capital do Brasil. Então, eu falei que essas proposições, né, podem ser representadas por símbolos, são esses conectivos. Aí tá a tabelinha dos conectivos, tá? Esse Lzinho meio lateral, né, esse risquinho na horizontal, com uma parte dele descendo, né, na vertical, ele representa uma negação, e a negação é quando eu tenho a palavrinha não, né? Então, quando eu tenho esse conectivo, é não. Então, se eu falar que P, a proposição, Brasília é a capital do Brasil, P, e colocar aqui a proposição P, com esse conectivo, esse Lzinho deitado aí, eu estou negando a declaração, e essa negativa não pode ser verdadeira, porque realmente Brasília é a capital do Brasil. Eu tenho esse símbolo de circunflexo, que indica uma conjunção. Conjunção é quando uma sentença, uma declaração, se junta com outra declaração. A manga está madura. A primeira declaração P. A manga está saborosa. Uma segunda declaração Q. Então, a proposição seria a manga está madura e saborosa. Para utilizar a conjunção dentro da proposição, eu utilizo e junto as duas declarações. Tiago é médico e João é engenheiro. Isso é uma conjunção. São duas proposições juntas, né? Tiago é médico e João é engenheiro, é uma afirmativa conjunta. Por isso é chamada de conjunção. Nós temos esse Vzinho para disjunção, tá? E as disjunções podem ser ou inclusiva, podem ser inclusiva. O que é uma disjunção inclusiva? Quando a primeira declaração, eu tenho a primeira declaração ou a segunda declaração. Tiago é médico ou João é engenheiro. Tá? Na disjunção inclusiva, eu posso, se Tiago é médico, eu tenho uma proposição verdadeira
E se Tiago é médico ao mesmo tempo que João é engenheiro, a minha proposição continua sendo verdadeira. Mas, se Tiago é médico e João não é engenheiro, também eu tenho uma proposição verdadeira. Porque o ou disjunta, disjunção, né? E eu tenho, ou pode ser uma coisa, ou pode ser a outra coisa. E se for as duas também, nesse sentido aí, nessa disjunção inclusiva, uma inclui a outra. Então, Tiago é médico, ou João é engenheiro. Aí eu não sei bem ao certo, mas na casa de Maria, João é médico, Tiago é médico, ou João é engenheiro, não sei. Então, Tiago é médico ou João é engenheiro. Se Tiago for médico, eu disse a verdade. Se João for engenheiro, eu disse a verdade. Se uma só verdade é verdadeira, ainda assim a disjunção de uma forma completa, a minha afirmação de uma forma completa é verdadeira, por causa da palavrinha ou. Tá? Mas a disjunção pode ser exclusiva. Quando ela é exclusiva, não são somente será verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Então, ou Tiago é médico ou João é engenheiro. Ou melhor, se as duas forem verdadeiras, não. Apenas uma pode ser verdadeira. Por quê? Na disjunção inclusiva, Tiago é médico ou João é engenheiro. Eu não sei bem ao certo. Na disjunção exclusiva, lá não tem jeito, não. Ou Tiago é médico ou João é engenheiro. Não dá para ser as duas coisas. Vocês entenderam? Então, na disjunção exclusiva, se Tiago for médico, a minha proposição é verdadeira, desde que João não seja engenheiro. Porque ou uma coisa ou outra coisa. Nessa proposição, nessa disjunção exclusiva, o ou é usado duas vezes. Porque ou é uma coisa ou é outra coisa. O que é que vai servir de almoço? Ou é arroz, ou é macarrão. As duas coisas não. Tá? Agora, na disjunção inclusiva, o que é que vai fazer de almoço? Arroz ou macarrão. Se fizer os dois, ok. Mas na disjunção exclusiva, o que é que vai fazer para o almoço? Ou arroz ou macarrão. As duas não pode. Certo, gente? Vocês estão compreendendo direitinho o significado desses conectivos? Tem também o condicional, que é uma setinha em direção à segunda proposição. Né? Então, a primeira proposição está condicionada à segunda proposição. Se Tiago é médico, então João é engenheiro. Para que seja uma condição, se usa se na frase. Se uma coisa acontece, a outra também acontece. Nós temos também na condicional, somente as duas têm que acontecer de forma verdadeira. Se Tiago é médico, então João é engenheiro. Caso Tiago não seja médico, a minha proposição está falsa, mesmo que João seja engenheiro. Porque se Tiago é médico, então João é engenheiro. Porque se Tiago não for médico também, João não vai ser engenheiro, não. Na casa de Maria, os meninos, um é médico ou engenheiro, né? Qual dos dois é médico? Não sei. Então, se você não sabe qual dos dois, se Tiago é médico, João é engenheiro. Se João, que é o médico, o engenheiro, então é Tiago. Só pode os dois ao mesmo tempo, tá? Na bicondicional, Tiago é médico se e somente se João é engenheiro. Eu tenho se e somente se é a condição dobrada. E para isso, o meu conectivo é uma setinha nas duas direções. É bacana
fazer essa decoração, decorar esses conectivos, porque às vezes só com um conectivo a gente consegue já saber se é uma negação, uma conjunção, uma disjunção, uma condicional ou bicondicional, no caso da setinha nas duas direções. Conjunção. Vimos pela tabela acima que a operação da conjunção liga duas ou mais proposições simples pelo conectivo E. Observamos o exemplo, tá? Irei ao cinema e ao clube. Então, eu tenho a afirmativa que eu irei ao cinema e também que eu irei ao clube. E se eu realmente cumprir esse prometido, eu tenho uma conjunção verdadeira. Então, a primeira afirmativa P conectada com a segunda afirmativa Q é uma sentença verdadeira. Se por acaso eu for ao clube, for ao cinema, mas não for ao clube, ou não for ao cinema e for ao clube, eu teria, então, uma sentença falsa, porque eu prometi nos dois e fui em um só. E se eu não for em nenhum, aí mais falso ainda, né? Observamos a proposição resultante da conjunção só será verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. A disjunção inclusiva, vocês lembram o que é disjunção? Uma ou outra, né? Usa a palavrinha ou. Na disjunção inclusiva, vimos que a operação da disjunção inclusiva liga duas ou mais proposições pelo conectivo ou. Vamos observar uma frase. Dar-te-ei uma camisa ou um calção. Nesse caso aqui, olha, uma coisa inclui a outra. É isso que eu estava tentando explicar lá em cima. Não sei se vocês compreenderam. Se eu afirmei que eu dar-te-ei uma camisa ou um calção, se eu te der a camisa, mas não te der um calção, eu vou estar cumprindo com a minha promessa. E se eu não te der a camisa, mas te der o calção, também eu vou estar cumprindo com a minha promessa. Se eu te der os dois, também eu estarei cumprindo com a minha promessa. Pode ser os dois. E isso não vai fazer com que eu tenha falado mentira. A minha proposição será verdadeira. A não ser que eu não te dê nenhum dos dois, aí sim minha proposição é falsa. A única forma da minha proposição ser falsa é se nenhuma das duas afirmativas forem cumpridas. Tá? Agora, na disjunção exclusiva, eu uso ou uma coisa ou outra coisa. Ou irei jogar basquete ou irei à casa do João. Nesse caso aqui, se eu fizer as duas coisas, eu fui falsa, não, né? Eu vou ter uma proposição falsa, tá? Então, o que acontece? Se eu for na casa de João, a minha proposição é verdadeira. Se eu não for na casa de João e jogar basquete, a minha proposição também é verdadeira. Mas se eu for na casa de João, depois da casa de João passar no basquete, minha proposição é falsa, porque eu falei que ou uma coisa ou outra, não dava para fazer as duas. E eu fiz as duas. E se eu não fizer nenhuma delas, também eu tenho uma proposição falsa. Então, as minhas proposições aí, a identidade das minhas proposições é meio a meio, 50% chance de ser verdadeiro, 50% chance de ser falso. Né? Então, eu tenho duas situações que podem ser verdadeiras. Se eu for jogar basquete, é verdadeiro. Se eu for na casa de João, também é verdadeiro. Se eu fizer os dois, é falso. Se eu não fizer nenhum, também é falso. Observe a diferença entre a disjunção inclusiva e exclusiva. Olha aqui escrito. Como o próprio nome diz, exclusiva, a proposição resultante da disjunção exclusiva, só será verdade se uma das partes for falsa e a outra verdade, independentemente da ordem. Não podemos acontecer verdade nos dois casos. Caso aconteça a proposição resultante desta operação, será falsa. Então, caso ele faça as duas coisas, porque ele colocou como condicional ou uma ou outra. Tá bom?
ó, como opção, né? Ou uma ou outra. Condicional, uma estrutura condicional usa se. Então, entre duas ou mais declarações, eu uso se, tá? Se nasci em Salvador, então sou baiano. Nasci em Salvador, sou baiano. Nessa estrutura, vale destacar os termos suficientes e necessários. Observe que, se nasci em Salvador, suficientemente sou baiana, não preciso de mais nenhuma informação para saber que, se eu nasci em Salvador, eu sou baiano. Se sou baiano, necessariamente nasci em Salvador. Regra: o que está à esquerda da seta é sempre condição suficiente ao que está à direita e sempre condição necessária. O que vem antes, a minha primeira declaração, é sempre necessária para garantir que a minha segunda declaração seja verdadeira. Por isso que a setinha vai em direção à segunda declaração. Se nasci em Salvador, é uma declaração. Sou baiano, é a segunda declaração. E realmente, se nasceu em Salvador, ele é baiano. Mas se ele é baiano, não quer dizer que ele nasceu em Salvador, não. Porque poderia ter nascido em outras cidades da Bahia. Regra: o que está à esquerda da seta é condição suficiente para o que está à direita. Então, verdade da estrutura condicional. Se a primeira declaração é verdadeira, a segunda declaração também é verdadeira. Então, eu tenho uma condição verdadeira, a condicional verdadeira. Se por acaso a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, aí a minha condição é falsa. Nasci em Salvador e sou mineiro. A primeira declaração era verdadeira, mas a segunda era falsa. Porque salvo quem nasce em Salvador não é mineiro. Né? Então eu tenho uma condição falsa. Se a primeira for falsa, mas a segunda for verdadeira, então a condição era verdadeira. E se as duas forem falsas, a condição também é verdadeira. Observe que a condicional só será falsa se a antecedente for verdadeira e a consequente dela for falso. Tá? A bicondicional é uma estrutura formada por duas condições. Se e somente se, não dando abertura para outras situações, tá? 4 é maior que 2, se e somente se 2 for menor que 4. Claro, não tem outra opção. Isso não tem outra opção, né? 4 só vai ser maior que 2 se 2 for menor que 4. Então, se 4 é maior e 2 for menor, realmente eu tenho uma verdade, mas se 4 for maior e 2 não for, se não for 2, né? Se não for um número menor, a condição é falsa, né? A proposição resultante da bicondicional só será falsa se as proposições individuais possuírem valoração diferente. Então, se eu tenho 4 e tenho 2, realmente vai ser verdade. Se eu tenho um número maior, né, falso, eu tenho 2 e também tenho 4, tudo é 2 vai ser menor que 4 em qualquer situação, com valorações diferentes. Se as duas situações forem valorações diferentes, eu ainda assim estarei falando verdade, porque observa comigo. 4
é maior que 2, se e somente se 2 for menor que 4. Se 4 for maior, se o número primeiro for maior e o número segundo for menor, eu tenho uma verdade. Quando o número primeiro é menor e o outro é maior, ainda assim eu estou falando a verdade, porque o número 4 só vai ser maior se o outro número for menor. Se uma das situações for falsa, a condição toda, no caso, seria falsa. A proposição resultante da bicondicional tem duas chances de serem falsas e duas chances de ser verdadeiras, e eu vou analisar apenas cada uma das afirmativas de forma separada. Se realmente 4 é maior, se realmente 2 é menor. Tá? Negação. Esse Lzinho deitado, né? Uma proposição é negada. O Brasil é um país pertencente à América do Sul. Então, para eu negar essa frase, o Brasil não é um país pertencente à América do Sul. Eu estou fazendo uma negação, não estou falando que é verdadeira a minha negação. Eu estou negando. Né? Não é uma questão de verdadeiro ou falso, é uma questão de negativa. Então, se você estiver analisando uma questão, numa prova dessa, uma questão de lógica, e pedir a negação de uma frase, então a negação é utilizada a palavra não, tá? Por exemplo, X é par. A negação de X é par é quando eu nego isso quando X não é par. As tabelas verdades são apenas um meio de saber a valoração das proposições. Não há necessidade de serem decoradas, uma vez que são fáceis de serem entendidas. Porém, existem pessoas que acham mais fácil decorá-las. Enfim, vai do pensamento de cada um e cada um entende, tá? Vejamos um exemplo da conjunção e. Analisemos a sentença como uma promessa. Irei à Argentina e irei ao Chile. Isso é conjunção, porque usa e, coloquei até em maiúsculo aí, tá? O que se espera dessa proposição? A pessoa fez uma promessa de que irá à Argentina e também irá ao Chile. Se ela não cumprir uma das promessas, ela tem uma proposição falsa. Tá? Exemplo. Considerem-se as sentenças. Há nuvens hoje. Uma proposição P qualquer. Nublado. Uma proposição Q qualquer. Choverá. Uma proposição R qualquer. Transcreva as sentenças a seguir. Então, quando eu tenho aqui, ó, P com uma setinha para Q, eu tenho uma condição. Para que a segunda proposição seja verdadeira, a primeira tem que ser. A segunda depende da primeira. A condição para que eu tenha uma proposição, a condição é que a primeira seja verdadeira, né? Se há nuvens, o que eu uso em relação à condição? Com condição, eu uso a palavrinha se. Se há nuvens, então estará nublado. A condição para que o tempo esteja nublado é que haja nuvens. Né? Agora eu vou pegar de P para Q. P é a minha primeira declaração, Q é a minha segunda declaração, e eu tenho uma setinha com os dois lados, olha. Então, eu tenho uma bicondicional. Há nuvens se e somente se estiver nublado. Não cabe outra situação. Aí cabe a mim agora analisar se essa declaração é verdadeira ou falsa. Não existem nuvens no céu quando o céu não está nublado? Isso seria uma conclusão verdadeira ou uma conclusão falsa? O que eu estou fazendo aqui é montando as minhas proposições de forma bicondicional. Eu não estou garantindo a veracidade dessa declaração. Para garantir a veracidade da declaração, é que eu analiso se ela é verdadeira ou falsa, certo? Então, a proposição P, a minha primeira declaração, uma setinha indo em duas direções,
Então, eu vou usar se e somente se, porque eu vou usar a condição duas vezes, bicondicional. Tá? Agora eu vou pegar minha primeira declaração e ela vai ter que ser condicional à disjunção entre Q e R. Tá? Disjunção é quando eu uso ou. Então, olha, a primeira declaração, se há nuvens, tá? Ela está condicionada à disjunção nublado ou choverá. Então, se há nuvens, então estará nublado ou choverá. Nessa letra D, eu vou fazer uma condicional de P para R e depois eu vou fazer uma conjunção com Q. Porque esse chapeuzinho invertido, circunflexo, é uma conjunção. Se há nuvens, choverá. E, porque conjunção usa a palavra e, estará nublado. Vou fazer uma negação de P conjunta com a negação de R. Não haverá nuvens hoje e não choverá. É nessa questão aí que a gente usa os conectivos para saber se eu vou negar, se eu vou juntar, se eu vou fazer uma disjunção, uma condicional ou uma bicondicional. Vocês então estão entendendo? Se do que eu estou falando tiver alguma dúvida, vocês anotem para a gente tirar essas dúvidas no Google Meet. Tá bom, gente? Vamos falar agora de equivalência. Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes quando elas apresentam a mesma informação, embora que de maneiras diferentes. Né? E como fazer para verificar isso na prática? Uma consequência das proposições apresentarem a mesma informação e o fato de elas possuírem tabelas, verdades idênticas. Vamos verificar um exemplo. Trata-se de equivalência lógica mais cobrada nas provas de concurso público, tá? A equivalência lógica, ela é uma das lógicas mais cobradas em concurso. Então, vale a pena decorar para perder menos tempo na hora da prova, né? As seguintes proposições são equivalentes entre si. Quais são as proposições equivalentes entre si? Essas aqui, ó. A condição de P para Q, a negação de P condicional à negação de Q, e a negação de P ou Q. No caso, a negação de P ou Q é a disjunção inclusiva, porque tem apenas um P. Então, quando eu estou falando de condicional, eu estou dando informações equivalentes. Tanto se forem afirmativas, quanto se forem negativas. Tá? E quando eu estou falando da negação de uma coisa ou negação de outra, né, a negação de uma sentença condicionada a outra sentença, eu também estou falando de equivalência. Que são essas aqui, né? As proposições equivalentes entre si são essas. Condicional, afirmativa. Condicional, negativa. E a disjunção inclusiva, tá? A negação de uma ou afirmação de outra. Repara, porque se eu digo a manga não está verde ou a manga está madura, eu estou dando informações equivalentes. Então, quando eu faço a negação de uma e a disjunção dessa negação com a afirmação, eu estou dando informações equivalentes. Repare nas três últimas colunas à direita. Elas apresentam valores lógicos idênticos, portanto, podemos dizer que as três proposições são equivalentes entre si. Para fixar o assunto, vamos ver uma questão. Uma equivalência lógica para a proposição: Marcela é inocente ou Alice é culpada.
Isso é uma disjunção inclusiva, né? Marcelo é inocente. Caso Marcelo não seja inocente, Alice é culpada. Então, olha para você ver. Vamos ver, então, qual frase abaixo está realmente equivalendo a isso. Marcelo e Alice são culpados. Se Marcelo não é inocente, então Alice é culpada. Marcelo é inocente. Se e somente se Alice é culpada. Não, mas se e somente se é uma bicondicional. E Marcela é inocente ou Alice é culpada é uma disjunção inclusiva. As duas coisas podem ser verdadeiras. E se somente se não inclui as duas informações como sendo verdadeiras, né? Se Marcelo é inocente, então Alice não é culpada. Isso é uma negação clara, olha. Lá falou que Marcelo é inocente ou Alice é culpada. Tem uma condição. Para Alice ser culpada, Marcelo também tem que ser culpado. As duas coisas não dá para acontecer. E nessa letra D falou o seguinte: se Marcelo é inocente, então Alice não é culpada. Aí já não deu mais uma disjunção. Aí deu uma informação negativa. Marcelo e Alice são inocentes. Não, também não. Se a gente for olhar, Marcelo e Alice são inocentes, não está falando a mesma coisa. A frase original é: Marcelo é inocente ou Alice é culpada. Eu preciso encontrar, com raciocínio lógico, dentre as opções de A até E, uma frase que esteja dizendo a mesma coisa. Vocês entenderam? E olha para você ver: Marcela é inocente, ou então Alice é culpada. As duas coisas não dá para ser. As duas coisas até dá para ser. Mas Marcelo é inocente ou Alice é culpada, está, na verdade, falando que os dois são culpados. Você acha que é isso? Ou os dois estão falando que os dois são inocentes? Vamos fazer a resolução, tá? Temos no enunciado uma disjunção ou, como uma questão trata sobre equivalência, nós devemos lembrar imediatamente das equivalências da condicional, tá? Porque ora, se foi dada uma disjunção, devemos forçar que a proposição do enunciado seja representada na forma de negação de P ou Q, onde a negação da inocência de Marcelo leva à culpa de Alice. A culpa de Alice aconteceria caso a negação da inocência de Marcelo acontece. Porque se caso Marcelo não seja inocente, então Alice vai ser culpada porque lá estava um ou. Marcelo é inocente ou Alice é culpada. Se Marcelo é não inocente, deixa de ser inocente, Alice passa a ser culpada. Então, a equivalência, a frase que fala a mesma informação é: se Marcelo não é inocente, então Alice é culpada. Isso está falando a mesma coisa. Então, vamos agora que a gente sabe a resposta, analisar direito. Marcelo é inocente ou Alice é culpada. Marcelo e Alice não são culpados, os dois. Marcelo é inocente, porque se ele não for inocente, Alice é culpada, que é a letra B. Se Marcelo não é inocente, então Alice é culpada.
A análise tem que ser feita dentro do que está perguntando, e aqui estava perguntando uma equivalência. Tem umas situações que é negação, mas não pediu negação, lá pediu uma equivalência. Então, se Marcelo é não inocente, então Alice é culpada, que seria a resposta B. Quantificadores. O que são quantificadores? Na matemática, nós utilizamos símbolos que são capazes de quantificar elementos. Esses símbolos chamados de quantificadores são empregados tanto no estudo da álgebra quanto no da lógica matemática. Os quantificadores possuem a função de nos informar a respeito de determinada quantidade de elementos em uma situação. Eles podem ser classificados como quantificador universal ou quantificador existencial. O quantificador universal é utilizado quando queremos nos referir a todos os elementos de um conjunto. Por exemplo, se afirmarmos que todo número natural par é múltiplo de 2, que é, inclusive, verdadeiro, né? Isso é uma declaração afirmativa verdadeira, porque todo número natural par é múltiplo de 2. Nós podemos escrever essa afirmação de outra forma. Como? Com o quantificador universal. Quantificador universal é esse azinho invertido. Então, toda vez que você vê esse azinho invertido numa sentença matemática, significa todos, de toda forma. Isso é um quantificador universal, que quer dizer todos. Então, todo número pertencente aos naturais, n multiplicado por zero, é a mesma coisa que zero multiplicado por n, que é igual a zero. O que quer dizer isso? Que todo número multiplicado por zero vai resultar em zero, que é, inclusive, uma sentença afirmativa verdadeira. Portanto, independente do número natural que escolhermos, o seu produto com zero resultará em zero. Tá? O quantificador existencial. Por que é importante estudar esses quantificadores? Conhecer, né? Porque, na verdade, é mais para conhecimento. Dentro de uma declaração, dentro de uma sentença declarativa, que você tiver que analisar ou a negação dela, ou a equivalência, né? Ou se é verdadeiro ou falso, e se nessa sentença estiver representado com um símbolozinho A de cabeça para baixo, quer dizer todos, e o E invertido, né? O E virado para a esquerda, ele é existencial, chama quantificador existencial. É porque quando existe um número definido que pode ser incluído naquela sentença. Não é para todos, é para alguns. Então, vejamos um exemplo. Existe pelo menos um número natural n que, subtraído do seu quadrado, resulta em zero. Qual número natural n subtraído do seu quadrado? Não, 4 não, né? 4 não é. 2 é um número, o quadrado de 2 é 4. 4 é um número, não. Apenas o zero. O zero subtraído do seu quadrado é zero. Essa afirmação é válida para qualquer valor de n? Se escolhermos o valor de 2 para n, 2 elevado ao quadrado 4 menos 2, é igual a 2. A igualdade não resultará em zero. Os únicos valores básicos para que a igualdade seja verdadeira é 1. 1 ao quadrado, 1 menos 1 é zero. E há ainda um quantificador de existência e unidade. Então, o único número elevado ao quadrado, né, o número subtraído do seu quadrado, que vai ser igual a zero, o número 1, porque, na verdade, aqui existe pelo menos um número natural n, que subtraído do seu quadrado é igual a zero, e o número que a gente achou é o 1. O que acontece aqui? Eu posso falar que são todos? Eu posso usar o quantificador todos, que é o azinho invertido? Não. Eu vou usar o quantificador existencial. Existe, sim. Existe pelo menos um.
o número 1 ao quadrado menos ele mesmo é igual a zero. E o número 0 ao quadrado menos ele mesmo também vai ser igual a zero. Mas não existem, não são todos. O 4 ao quadrado, 16, menos 4 é igual a 12, não vai dar zero. Então, eu não posso usar o quantificador todos, eu teria que usar o quantificador existencial. Existe, sim, para o número 1. Existe um único valor para n, que possibilita essa igualdade ser verdadeira. Olha para você ver. N é igual a 1 e não há qualquer outro número natural que valide essa equação. Certo, gente? Vocês entenderam, então? Todo lugar que tiver o Azinho invertido vale todos. Todo lugar que tiver o Ezinho invertido vale para a existência de alguns, chama quantificador existencial. Tá? Nós temos também, na questão da lógica, né, listado também como conteúdo dessa prova, a lógica de predicados. Na lógica de predicados, a gente vai entender o que é a lógica de predicados, mas a gente vai conseguir utilizar tanto a lógica de predicado, quanto o raciocínio verbal, quanto a outra parte da lógica, que é a parte de lógica quantitativa, né? Raciocínio lógico, matemático ou quantitativo, e o raciocínio sequencial, que são as sequências de figura ou as sequências de números. A gente vai ver isso tudo hoje, mas algumas situações, como as resoluções de raciocínio lógico matemático, a gente vai conseguir ver, entender, mas nós vamos praticar à medida que forem vindo os outros conteúdos, porque aí são práticas de matemática mesmo, de conteúdo matemático, tá? Mas vão ver e compreender que a lógica de predicados. Na lógica matemática, a lógica de predicados é um termo genérico para sistemas formais simbólicos, como lógica de primeira ordem, lógica de segunda ordem. Esses sistemas se distinguem de outros sistemas em que suas fórmulas contêm variáveis que podem ser quantificadas. Dois quantificadores comuns são os quantificadores existencial e o universal. As variáveis poderiam ser elementos no domínio do discurso ou talvez as relações ou funções sobre o universo. Por exemplo, um quantificador existencial sobre um símbolo de função poderia ser interpretado como um modificador. Existe uma função. No uso informal, o termo lógica de predicado ocasionalmente se refere à lógica de primeira ordem. Alguns autores consideram que o cálculo de predicados seja a forma axiomática da lógica de predicados e a lógica de predicados para ser derivado de uma informal, um desenvolvimento mais intuitivo. Na lógica de predicados também se inclui lógicas misturando operadores modais e quantificadores. Esses predicados, esmiuçando isso, esses predicados são as qualidades que os termos ou que os elementos, né? Que os elementos utilizados numa declaração têm. Tá? Então, por exemplo, dados os predicados par e primo, isso são predicados de um número. O número tem a qualidade de ser par, a qualidade de ser primo, a qualidade de ser ímpar, a qualidade de ser inteiro, a qualidade de ser natural, de ser positivo, de ser negativo. Tudo isso são predicados. Então, quando eu faço uma declaração sobre um número, eu vou analisar os predicados desse número para chegar numa lógica final. Essa é a lógica de predicados, esmiuçando tudo que disse lá. Essa é a lógica de predicados na forma assim, de forma objetiva, clara, tá? Então, por exemplo, dados os predicados par e primo, escreva as sentenças seguintes em linguagem de primeira ordem e intuitivamente determine o valor verdade, se é verdadeiro ou falso, de cada uma delas nos domínios naturais, tá? Então, ó, eu te dei essa declaração. Nenhum número par é primo.
Aí nós vamos avaliar os predicados dos números pares e dos números primos. Espera aí. Mas o 2 não é par e também não é primo? Então, essa declaração é falsa. Eu não tenho todos os números pares primos, mas existe um. Então, eu tenho aí um quantificador existencial. A existência de pelo menos não, que é só ele que existe mesmo, a existência de um único número, que mesmo sendo par, também é o primo, e é o número 2. Tá? Então, na hora que eu falo nenhum número par é primo, eu estou falando que eu estou dando uma declaração falsa, tá? Porque existe aqui, olha, a resposta usando os conectivos, né? A declaração X par, né? E o predicado X par e o predicado X primo é falso, pois 2 é par e primo ao mesmo tempo. Quando eu faço a segunda declaração aqui na letra B, todo número primo é ímpar ou igual a 2. Aí, olha para você ver o que eu fiz. Eu fiz aqui uma condicional, né? Todo número par é primo, todo número primo é ímpar, ou tem uma condição de ser diferente, desde que seja o número 2. Então, aqui eu tenho uma proposição verdadeira, tá? Porque, na verdade, o número 2 é o único número par que é primo. Na letra C, alguns primos são pares. É verdadeiro também. Não são alguns, mas pelo menos um tem, existe. Tá? E alguns primos não são pares, também é verdadeiro, porque existem todos os outros e demais, exceto dois, que são primos e não são pares. Tá? Então, isso são lógica de predicados. Eu não tive que fazer cálculo nenhum, é só recorrer às informações com as propriedades e qualidades e predicados e conhecimentos que eu tenho a respeito do elemento citado na declaração e avaliar se aquilo era verdade ou não. Tá? Dadas as proposições, número 2, toda mulher é boa motorista. Tá? Então, essa é a minha proposição da letra A, é a minha primeira proposição. A segunda proposição, nenhum homem é bom motorista. Eu tenho ainda a terceira proposição, todos os homens são maus motoristas. A minha quarta proposição, na letra D, pelo menos um homem é mau motorista. E a minha proposição na letra E, todos os homens são excelentes no volante, são bons motoristas. A negação da letra E. De todas as proposições que eu tenho lá em cima, qual delas nega a letra E? Olha qual é a letra E. Todos os homens são bons motoristas. Então, vamos avaliar qual delas seria a negação dessa proposição. Toda mulher é boa motorista. Não está negando que que todos os homens são bons motoristas. Não está negando. Está falando só das mulheres. Nenhum homem é bom motorista. Também não está negando. Nenhum homem é bom motorista, porque todos os homens são bons motoristas. Nenhum homem é bom motorista. Isso é uma contradição, não é uma negação. Letra C. Todos os homens são maus motoristas. É uma equivalência da letra B, olha. Nenhum homem é bom motorista e todos os homens são maus motoristas, são declarações equivalentes.
E é contradição, está contradizendo a letra E. Mas eu não quero uma contradição, eu quero uma negação. Na letra D tem, pelo menos um homem é mau motorista. Na letra E, é a que eu quero negar, é a que eu quero a negação, diz que todos os homens são bons motoristas. E na letra D, já falou que não, todos não. Pelo menos um. Eu conheço no mínimo um que não é bom, não. Então, isso é uma negação. Então, a letra D é uma negação da letra E, porque se todos os homens são bons motoristas, não poderia de forma nenhuma haver nenhum que seja mau. Havendo pelo menos um mau motorista, de seu conhecimento é suficiente para que a sentença seja falsa. Certo? Vocês entenderam e compreenderam como funciona essas lógicas de análise, tá? Então, todos os homens são imortais. Se um homem que eu conheci morreu, então, pelo menos um homem é mortal. Essa sua declaração não procede. Certo, gente? Vamos a um terceiro exemplo. Escreva na linguagem lógica de predicados. Aqui a gente vai usar a linguagem de predicados e nós vamos usar os quantificadores para isso, tá? Então, na letra A, se Pedro não é bom, nenhum dos homens é bom. Gente, mas se vocês acham que Pedro não é bom, então ninguém é bom nessa vida. Se Pedro não é bom, nenhum dos homens é bom, tá? Então, nós vamos usar a lógica de predicados usando como domínio a palavra homens, tá? Então, está negando a bondade de Pedro e condicionada a negar a bondade de todos os homens. Vocês estão vendo os quantificadores aqui, o azinho invertido, que é todos, né? Equivale à negação da bondade de Pedro. Então, como está negando para todos os homens, está negando para Pedro também. Certo, gente? E o domínio homem, de forma geral, como todos os homens, se Pedro não é bom, nenhum dos homens é bom, existe, pelo menos, um homem bom que é Pedro. Né? Existe pelo menos um homem bom que é Pedro. Porque se Pedro não é bom, nenhum homem é bom. Então, eu tenho quantificador existencial, Pedro, sendo legado como um bom homem, e isso não serve para todas as pessoas no planeta. Alguém tem essa opinião a respeito de Pedro. Na letra B, Maria e José viram um OVNI, mas houve quem não o viu. Então, eu quero domínio agora pessoas, tá? E aí eu vou avaliar o seguinte: Maria e José que viram o OVNI. Todas as pessoas viram esse OVNI? Eu posso usar o quantificador todos, todas as pessoas viram o OVNI, e eu estou usando pessoas, porque o domínio pedido foram pessoas. E aí vai falar assim: não foram todas as pessoas, existem duas pessoas. É existencial para Maria e é existencial para José de forma separada e única. Não são todos os homens, porque lá na frase falou, não são todas as pessoas, porque lá na frase falou, mas houve quem não ouviu. Certo? Então, a forma de escrever com os predicativos lógicos, né? Os predicados de lógica, é usando esses quantificadores. Viu OVNI Maria, viu OVNI José. Portanto, eu tenho uma conjunção que existe a declaração de que Maria viu, existe a declaração de que José viu,
essa conjunção é existencial para os dois, tá? Porque outras pessoas não viram. Na letra C, nem tudo que reluz é ouro, levando em consideração como conjunto domínio todos os objetos. Então, existencial, reluz. Reluz o quê? O ouro reluz. A negação de que outros objetos não reluzem. Então, não são todos que reluz, por isso a condição é ouro. Se reluz é ouro. Se reluz é ouro, porque nem tudo que reluz é ouro. O objeto reluzente está na condição de ser ouro, porque tem também outros objetos que, mesmo sendo reluzente, tem a negação de ser ouro, porque são objetos feitos de outros materiais. Então, olha para você ver o que eu tenho. A existência da luz está negando a certeza de que seja ouro. Vamos na próxima. Algumas mulheres não gostam de futebol, tá? Levando pessoas para o domínio. Aí eu vou analisar agora essa situação. Lógicas de predicados também se inclui lógicas misturando operadores modais e codificadores, né? Então, a existência de que existem mulheres negando o gosto pelo futebol faz com que uma quantidade de mulheres gostem e outra quantidade não gosta. Então, existem mulheres que sim. E, porque a conjunção aqui, ó, o símbolozinho circunflexo da conjunção. E existem mulheres que não. A negação aqui. Isso aqui é um símbolo da negação. Raciocínio verbal. O que é um raciocínio verbal? Ele avalia a capacidade de interpretar informação escrita e tirar conclusões lógicas. Uma avaliação de raciocínio verbal é um tipo de análise de habilidade ou aptidão que pode ser aplicada ao se candidatar a uma vaga, tá? Então, ao se candidatar à vaga desse concurso, vocês vão ser avaliados dentro desse raciocínio verbal, que é a parte da capacidade cognitiva ou inteligência geral, é a percepção, aquisição, organização e aplicação do conhecimento por meio da linguagem. O raciocínio é o conjunto de atividades mentais que consiste na associação de ideias de acordo com determinadas regras. No caso do raciocínio verbal, trata da capacidade de raciocinar com conteúdo verbal, estabelecendo entre eles princípios de classificação, ordenação, relação e significados. Ao contrário daquilo que possa pensar, o raciocínio verbal é uma capacidade intelectual que tende a ser pouco desenvolvida pela maioria das pessoas, a nível escolar, por exemplo. Disciplinas como as línguas centram-se em objetivos como ortografia, gramática, mas não estimulam muito ou incentivam a aprendizagem de métodos de expressão necessários para que os alunos possam fazer um uso mais completo da linguagem. Por outro lado, o auge dos computadores e dos jogos de vídeo faz com que as crianças costumem jogar de forma individual, sozinhas, ou com outras crianças que não se encontrem fisicamente perto delas, pelo que não é feito um uso intensivo da linguagem. Uma terceira causa que se pode aqui mencionar para explicar as dificuldades, às vezes, no raciocínio verbal, é o fato de jantar frente à televisão. Desta forma, perde-se o diálogo no seio da família, a arte de conversar. Então, a gente tem que treinar esse raciocínio, tá? Entre os exercícios recomendados pelo especialista para desenvolver o raciocínio verbal, nós temos jogos, conceitos de grupo, bate-papo. Outras propostas implicam que as crianças sigam, respeitem certas instruções, corrijam a palavra inadequada de uma frase ou procurem, descubram antônimos, sinônimos da mesma palavra. Nos testes de raciocínio verbal, geralmente, você recebe um trecho com informações e precisa avaliar esse conjunto de afirmações.
selecionando uma das possíveis respostas. Então, quando no edital do concurso pede e dita lá que vai cobrar raciocínio verbal, está falando de raciocinar dentro dessas frases, entender o que seria negação, equivalência, condição, analisar e chegar numa conclusão de que a afirmação é verdadeira, de que a afirmação é falsa, tá? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso está muito fora de tudo que a gente viu da escola, e na verdade não está fora, tá? É longe do que a gente habituou. A gente habituou muito mais a treinar do que a sentar e analisar essas informações, tá certo? Raciocínio lógico matemático ou quantitativo é o raciocínio lógico que envolve a resolução de exercícios matemáticos. Então, quando cobra lá no edital exercícios lógicos matemáticos ou quantitativos, é quando a gente vai cair numa questão de raciocínio que exige conhecimentos de potência, de mínimo múltiplo comum, de porcentagem, tá? E nessas questões, a gente vai trabalhando esse raciocínio à medida que a gente for conhecendo cada um dos conteúdos, que está tudo separadinho no nosso plano de aula lá, que já foi postado no grupo de vocês, tá? Então, aqui a gente vai calcular cálculos mesmo. É muito usado nesse raciocínio matemático quantitativo, razão em proporção, regra de três, análise combinatória, princípio multiplicativo, e a gente vai estudar isso. E à medida que a gente for estudando, a gente já vai calculando os exercícios de lógica que envolverem essas quantidades, tá, gente? Porque eu estou explicando isso porque eu postei todo tipo de lógica para essa primeira aula, porque eu quero mesmo já começar nossos simulados vendo lógica, mas existem lógicas que vocês vão estar mais amparados à medida que a gente for conhecendo os conteúdos, tá? O raciocínio sequencial é aquela lógica onde tem sequência numérica ou sequência de desenhos, né? Aí já envolve mais cálculo matemático também, menos do que o quantitativo, mas também envolve, né? E também a temporal, né? Quando eu tenho um raciocínio envolvendo tempo e espaço, tá? Essa parte do raciocínio é muito interessante, pois dentro do conhecimento geral adquirido na escola, e se lermos atentamente a questão, buscando o padrão que foi desenvolvido, a questão, você conseguirá resolver, porque é uma questão de lógica mesmo, observação mesmo. O raciocínio lógico sequencial ou orientação sequencial vem normalmente com sequências de números, letras, palavras, figuras. Já o raciocínio lógico espacial ou orientação espacial envolvem figuras, dados, palitos. O raciocínio espacial é uma habilidade importante que gera conceitos e soluções para problemas que surgem em áreas como arquitetura, engenharia, ciências, matemática, arte, jogos, e também no cotidiano, né? É preciso um bom raciocínio espacial para navegar pelas ruas, usar mapas, resolver quebra-cabeça, jogar sinuca, decorar a casa, estudar geometria e física, ou simplesmente decidir se é possível fazer um sofá passar pela porta. É uma questão de noção de espaço, tá? O raciocínio lógico temporal ou orientação temporal envolvem datas, calendário, ou seja, envolve o tempo. E os problemas de lógica e raciocínio, tá? Os problemas de lógica e raciocínio é quando eu tenho um problema e eu tenho que usar a lógica, o quantitativo, o padrão para resolver. For sendo apresentado, tá? Mas eu coloquei aqui alguns probleminhas para a gente já ir usando de alguma forma o nosso raciocínio, tá? Então, quando eu falo em raciocínio quantitativo, né, que eu só falei lá e citei, e a gente não tem como estudar ele hoje, a gente vai estudando ele
de hoje até o último módulo, dentro de cada conteúdo. Então, no dia que a gente for estudar porcentagem, então, nesse dia, os simulados que envolverem questões de porcentagem vai ser lógica quantitativa. Por exemplo, esse número 1. Após combater um incêndio em uma fábrica, o Corpo de Bombeiros totalizou as seguintes informações sobre as pessoas que estavam no local durante o incêndio. 28 sofreram apenas queimadura, 45 sofreram intoxicação, 13 sofreram queimaduras e intoxicação, 7 nada sofreram. Do total de pessoas que estavam no local durante os acidentes, sofreram apenas intoxicação. 48, 45, 42, 56, 40%. Tá bom? Então, vocês vão resolver e nós vamos discutir essas questões no Meet agora, no Tira Dúvidas, daqui a pouco. Número 2, admita, olha para você ver, isso é um raciocínio lógico dentro das proposições que a gente viu hoje, estudou, analisou e compreendeu, tá? Admita que as seguintes proposições são verdadeiras. Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico para o último concurso. Primeira proposição. Todos os aprovados no último concurso estudaram raciocínio lógico. É a segunda proposição. Ana não foi aprovada no último concurso. Então, olha para você ver se eu fosse fazer uma conjunção disso tudo. Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico para o último concurso, e dentre os aprovados, e dentre esses alunos que estudaram, todos foram aprovados? Não foi isso que falou. Não falou isso. Não falou que todos os alunos que estudaram foram aprovados. Falou que todos os aprovados estudaram. Então, olha, alguns candidatos estudaram raciocínio lógico para o último concurso e todos os aprovados estavam dentro desse grupo de alunos que estudaram. Ana não foi aprovada no último concurso. Então, vamos analisar aqui, a partir dessas premissas. Tá? Eu posso inferir, eu posso julgar, tirar a conclusão de que alguns candidatos estudaram raciocínio lógico e foram aprovados. Certo? Alguns candidatos não estudaram raciocínio lógico. Dentre as premissas, as declarações lá em cima, foi dito que alguém não estudou? Tem essa fala que eu possa concluir como verdadeira? Eu não vi essa fala lá. Falaram que alguns estudaram. Ninguém falou sobre quem não estudou. Tá? Então, eu não posso inferir sobre alguns candidatos que não estudaram raciocínio lógico. Eu não posso ter essa certeza usando as premissas lá em cima, as ideias que foram dadas lá em cima. Letra C. Todos os candidatos estudaram raciocínio lógico. Isso também não foi dito lá. Ela falou que teve um grupo de alunos, sim, que estudaram raciocínio lógico. Ninguém falou lá se são todos ou se tinha alguém que não estava lá. Tinha um grupo lá estudando, eu não sei se estavam todos lá. Também não sei se estavam faltando alguém. Eu sei que tinha um grupo de pessoas lá estudando. E eu sei que dentre as pessoas que foram aprovadas, todos estavam lá estudando. Mas aqui, olha a última. Ana não estudou raciocínio lógico. Ninguém falou que Ana não estudou. Falou que ela não foi aprovada. Ninguém falou se ela estava no grupo lá estudando. E mesmo estando lá, foi reprovada. Certo? Mas também não falaram que ela estava lá, não. Não falaram, não falou que ela estava e não falou que ela não estava. Só falou que ela não foi aprovada. Então, a única premissa aí que posso ser dita como verdadeira, usando as informações que eu tenho, a declaração, na verdade, usando as premissas que eu tenho, e eu posso garantir que são verdade, que é verdade, alguns candidatos estudaram raciocínio lógico e foram aprovados. Porque isso falou lá. Tinha uma galerinha lá estudando, e dentre todos os aprovados, estavam lá estudando. Então, alguns estudaram e foram aprovados. Se teve alguém que não estudou, não sei. Se teve alguém que, mesmo estudando, foi reprovado, não sei. Eu sei que dentre o grupo que estava estudando, estão todos os aprovados lá. Então, a letra A que é verdadeira, tá? Olha, responderam para vocês responderem, né?
Então, vocês analisem, se discordarem, vocês me falam. A seguir, temos o primeiro 4 número de uma sequência que obedece uma certa regra. 2, 4, 8, 16. O próximo número será... Então, eu tenho, ó, 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16. O quinto número será qual? Também nós vamos discutir sobre isso no Meet. A4, nós temos uma sequência de desenhos, tá? Então, eu tenho uma pecinha de dominó, que soma um 7. Depois, uma outra pecinha de dominó. 4 pecinhas de dominó. E se ela for seguir o mesmo padrão, quais das opções abaixo, A, B, C ou D, seria essa quinta pecinha aqui no lugar desse ponto de interrogação? Vou esperar vocês. E depois que vocês analisarem, nós vamos discutir daqui a pouquinho no Meet de interação. Eu conto com a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham anotado todas as dúvidas para a gente tirar agora, tá bom? Para a gente conversar direitinho e eliminar toda e qualquer dúvida agora via Google Meet, às 19h30, né? E boa sorte, arrasem. Outra coisa, ainda esse final de semana, eu vou enviar algumas questões no formulário para os meus alunos, né, que são os simulados. Eu até falei isso, os simulados serão sobrepostos, né? Então, a lógica que nós vimos hoje, que é essa lógica de análise, de negação, de equivalência, eu vou mandar um simuladinho pequeno sobre ela. E aí, juntando com a matéria da semana que vem, depois virar um simuladinho com as duas, né? Com questões envolvendo as duas. E para a gente ir treinando, para a gente treinando muito. Tá bom, meninos? Beijo. Até daqui a pouquinho.